O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, Pentecostes. A primeira leitura já fala dos Atos dos Apóstolos, momento que todos estão reunidos, muitos de origens diferentes, de língua diferente. E quando desce o Espírito Santo, o que acontece? Todos entendem o que o outro fala. Que é um acontecimento oposto à chamada Torre de Babel. Torre de Babel é o ser humano, simboliza, não, vamos fazer uma torre para chegar até o céu. Simboliza a independência do homem de Deus. Nós podemos, com nossos talentos, fazer algo extraordinário. E eram pessoas que falavam a mesma língua. Mas chegou num ponto, é tanto orgulho, tanta vaidade, que não se entendiam mais. Um não conseguia entender o outro. Quem dá unidade nesta terra é o Espírito, porque o Espírito nos põe algo em comum, um amor último em comum, né? E um ponto de partida em comum. Sem o Espírito, não funciona. A paróquia, vocês que têm origens diferentes, idade diferente, temperamento diferente, estão juntos no mesmo objetivo. Isso é milagre. É milagre. Quem não vê, eu tenho feito um apelo, que parece que só eu vejo, né? Assim, hoje eu estou apelando já. Quem que não vê famílias que optam por não ter uma vida religiosa e que, com o tempo, são dizimadas. Em algum momento da história, parece uma coisa que nunca vai acabar. Festonas na fazenda, carros e boi morrendo, e netinhos caminhando, e os irmãos ali. Vai passando o tempo, como não tem o Espírito Santo, optam por não participarem da igreja, não tem unidade. Aí começam as relias. Qualquer coisinha que um fala, o outro já está brigando. Os interesses, inventário, brigas, separação por adultério. E vai chegando o final da vida, está a família dizimada. O pai morrendo na cama, jogado. Os filhos se degrinhando, né, querendo matar um ao outro, sem visita. A esposa já está longe. Frio, sem perspectiva, sem esperança, sem salvação. Será que só eu vejo isso? Praticamente todas as famílias que eu conhecia, as numerosas,
abastadas, porque geralmente quem não vai na igreja é quem tem muitos bens, fazendas e fazendas, e vai para lá e para cá e deixa Deus de lado. Todas dizimadas, destruídas. Todas que eu conheci. Todas. Álcool, drogas, brigas. Agora o que mais me assusta é que está um batalhão de gente querendo o mesmo caminho, querendo sacrificar sua vida por dinheiro e morrer dizimado na lama, né? Eu fico por entender por que os exemplos, vejam, eu posso falar porque eu não conheço, não vou estar jogando indireta para ninguém. Vejam as famílias abastadas de Paraúna, que não vão à igreja, vejam o fim de vida deles. Eu duvido que tenha um fim bonito. Todos horríveis, todos assustadores. Eu duvido que uma família tenha terminado a vida nesse mundo de uma forma em paz. Vocês não estão imunes ao sofrimento e à morte, mas é muito diferente um pai ou uma mãe no leito de morte, que educou os filhos à fé, que indicou o céu, ver os filhos unidos, rezando o terço, dizendo: papai e mamãe, estamos aqui, o seu legado não morrerá. Obrigado pela educação. Os filhos abraçados, unidos, chorando juntos, rezando o rosário, ou 1000 Ave Marias, um dando apoio para o outro, nem pensando nos bens, porque na verdade os pais infundiram valores muito maiores do que esse lixo de bens do mundo, que você daqui a pouco vai saber que nada é seu. Será que só eu vejo? Eu fico pensando, não é possível. Todas as famílias que não vão à igreja terminam de uma forma assustadora. E ao mesmo tempo, eu com a unção dos enfermos, vejo as famílias, às vezes até humildes, que rezam. Todo mundo unido, todo mundo ali em oração. É totalmente diferente. Deve ser desesperador se eu fosse pai e ver meus filhos se degrinhando, brigados, jogados, sem perspectiva, sem nada. Porque tem gente que fala assim: padre, a gente reúne, eu não falo nada demais, e dá um maior transtorno, porque não tem o Espírito. Sem o Espírito Santo não tem unidade. É um com os seus próprios interesses. Sempre vai ser. Não existe paz. Por isso que aqui fala, com todas as letras, repete, né? Jesus entra no lugar que está fechado: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e novamente disse: a paz esteja convosco. Quantas pessoas que eu atendo hoje, vira e mexe me liga, eu tenho que atender de vídeo dos Estados Unidos, que foram para lá, deixaram filhos aqui. Quantos filhos já atendi de pais que foram embora? Vocês não têm noção a ferida que é. Hoje em Pentecostes, esses dos Estados Unidos, pessoas com toque, depressão, com pânico, simplesmente porque se sacrifica, renuncia à sua vida pelo dinheiro. E agora eu faço um desafio. O tanto que você se sacrifica por dinheiro na semana, e o que você se sacrifica por Jesus, pela igreja. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Conta-se a tradição, diz a tradição, que Santo Antônio foi fazer as exéquias de um senhor muito rico. E, bem, na hora que ele foi dar a bênção, ele viu que o senhor era apegado.
E ele deu uma chamada de atenção assim, falou do apego, né? E a família ficou muito contrariada. E ele disse: abra o cofre, lá está o coração dele. E a família abriu e estava lá, tudo dentro do cofre. O que você se sacrifica por Deus? Eu tenho que ficar gritando, implorando, humilhando, para que você dê 1h30 por semana a Jesus. E quantas vezes nós suamos, sacrificamos por dinheiro? Ou às vezes por uma medalha de ouro, como os atletas que fazem sacrifícios extraordinários, fora do normal, para ganhar uma medalha. Mas para o céu, nada vale. Não existe alguém que é guiado pelo Espírito que não renuncie a si mesmo, que não se sacrifique por Jesus. É chover no molhado. Se você não tiver a opção hoje de decidir para sair dessa inércia, dessa vida aguada, tíbia, né? Que faz da religião uma coisa como se fosse opcional. Pelo menos a partir de hoje, observem as famílias que não vão na igreja, o fim de vida deles. Vocês vão lembrar de mim. Pelo menos vocês observem. Porque você pode, há duas formas de você acertar. Ou pelos seus erros, ou observando os erros dos outros. Eu já contei a história de uma família muito abastada de São Luís. Foi tendo tragédia. E um deles era meu amigo. A gente estava um pouco já longe e deu um tiro no peito e se suicidou. E eu estava em Roma, né, estudando. Eu cheguei logo depois que ele morreu, algumas semanas de férias. Então eu fui visitar o cemitério. E o jazigo da família estava lá. Só que como estava recente, eu olhei assim e procurei o nome dele e não achei. Não tinha o nome dele, nada, até aquele momento. E eu fiquei imaginando ele na cabeça e pensando, e vendo aquela situação e falando, meu Deus, nem um nome. Alguém que tem tanta na sociedade, tanta influência, e de repente ali desapareceu. Ali estava o tio, que era alcoólatra, o avô, que era o patriarca, uma briga, filhos fora, que não... Aquela família dizimada. Todas. Então, o Espírito Santo é o único que dá unidade. Hoje eu contei também da história de uma senhora que me procurou. Ela me disse, me ajuda, padre, eu estou com uma situação difícil. O meu pai está doente na fazenda, teimoso e não quer vir para minha casa. E meu marido não quer ir para a fazenda e também não quer que eu vá lá ficar com meu pai. Como que eu faço? Eu disse, não sei, só o Espírito, vamos rezar. Um dos dois tem que ceder, né? E realmente, rezando ao Espírito, um cedeu e a situação se resolveu. Não tem como, gente, não tem como ter paz sem o Espírito. Qualquer coisinha, um sócio que você tem que te inferniza, acabou. Tudo atira a paz. Um filho que se rebeldia, a sua filha que casa mal, que junta com um cara que bate nela, acabou a sua vida. Seu filho nas drogas. Não existe paz sem o Espírito, não existe unidade. Eu não era para eu estar mendigando que você renuncie um tempo da sua vida para a igreja, porque é um fim de vida terrível, em todos os casos que estão afastados do Espírito, todos. Não estou falando, repito, que você não vai sofrer, mas eu quero que você entenda que a felicidade é um dom do Espírito. Quando você come uma comida gostosa, você tem um prazer localizado. Quando tem relação sexual, é um prazer localizado. O Espírito te dá um prazer pleno de alma e de corpo. Só isso dá felicidade.
Se chama Kairos. Então você pode estar ali na cama, além de ver seus filhos unidos, rezando, com Kairos, uma alegria no meio do sofrimento e da morte, dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus, estou pronto, estou pronta. Eu queria ver meus filhos unidos, obrigado por essa graça, pode me levar. E por outro lado, uma morte fria, pela renúncia que você fez ao dinheiro, que naquela hora não se serve para mais nada, a não ser para brigar a família inteira. São dois caminhos totalmente diferentes, o da vida e o da morte. Isso é muito importante, muito importante. A outra coisa que eu quero frisar é a segunda leitura, a diversidade de dons e carismas. A igreja precisa de vocês o tempo inteiro. O dom que você tem, o carisma que você tem, ninguém tem no seu lugar. Quando você tira uma pessoa rabugenta, ciumenta, pitizenta da igreja, não faz falta nenhuma. Mas quando a pessoa age pelo Espírito Santo e serve com amor, ninguém substitui. Ninguém substitui. O que você faz, o que você faz como batizado. Ah, padre, mas eu só sei limpar a igreja. O jeito que você limpa. E as pessoas que te conhecem. Hoje eu citei, não sei se a Ceira está aí. Hoje eu citei que... Está aí? Ah, está lá. Teve um casamento em cima da serra. Não era para ser católico, depois virou. E depois a van estragou. E eu cheguei depois um pouquinho, a Ceira já tinha passado na igreja, estava carregando um monte de papel, mais o baldinho com água benta, e subindo a pé aquilo ali no sol, e ela subia um pouquinho, parava, né? Aí serviu de testemunho para mim, né? Que bonito. Ela na sua idade, já aposentada, podia estar muito bem ali, assistindo, sei lá o quê, uma Netflix. E foi. Aí ela esperou comigo 1h30, 1h e pouco lá ainda. Aí começou o casamento. Aí estava de noite. Chegou uns 20 minutos antes, ela, padre, tem que ir embora, porque eu tenho que ir para Nossa Senhora Aparecida, lá na vila. Falei, meu Deus, ela já subiu, agora vai descer sozinha no escuro, o morro, porque todo mundo lá em cima ainda, ela vai pegar lá para a vila. Bem, ela fez isso. Pode ser que alguém lá no casamento a conhecesse. E alguém olhasse para ela e pensasse, por que ela faz isso? Será que ela ficou doida? Ela está aposentada? Tranquila? Por que ela não está em casa? Descansando ou passeando? Ou ela está doida, ou Deus existe. Não é? Mas se fosse outra pessoa no lugar dela, outras pessoas que te conhecem seriam tocadas. Ela eu conheço. O que move ela a fazer isso? O que move uma pessoa se sacrificar sem ganhar nada deste mundo? Não está ganhando dinheiro, não está ganhando status, não está ganhando nada deste mundo. O quê? Ou é doidura, ou é Deus. Sim ou não? Cada um que subisse aquilo ali seria um testemunho diferente. Assim como alguém que não precisaria estar num sábado, no domingo, cozinhando, num retiro, lavando vasilha, e pode chegar uma pessoa que te conhece e fala, como assim? Você está aqui fazendo o quê? Não, eu estou aqui. Mas o que te faz fazer isso? Então, o testemunho que vocês dão são únicos. Ninguém substitui você. Ninguém te substitui. Aquilo que você não quer fazer para a igreja, ninguém fará no seu lugar. Isso é importante. Porque o Espírito Santo se encarna em cada um de vocês de uma forma diferente. O lavar vasilha é diferente de um do outro. O limpar, o acolher, o organizar, tudo
é diferente. Cada um faz do seu jeito. Há um só Espírito, né? Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus. A cada um é dada a manifestação do Espírito. O sorriso que vocês dão são diferentes um do outro. O abraço. Em retiros, muito da renovação, tem um abraço de mãe e de pai, não é? E você vê que alguns jovens abraçam uma mãe, depois vai lá e abraça outra. Não fica satisfeito com uma, porque o abraço é diferente. O amor que sai é diferente. Ou abraça um pai, um que representa o pai, e vai lá e abraça outro. Cada um é único. Nós estamos na missão do Espírito. Mas, pelo amor de Deus, abram o coração e peçam que a partir de hoje eu me sacrifique mais por Jesus do que pelo mundo, pelo dinheiro. Abra os olhos. Não era para eu estar rouco, implorando que viesse aqui, porque aqui não tem concorrência. Só aqui tem paz. Só aqui tem unidade. Só aqui tem felicidade. Só aqui tem salvação. Que nesse Pentecostes vocês decidam realmente morrer para si mesmos e deixar o Espírito Santo agir até o último suspiro. E eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que se eu for perseverante como padre, no meu leito de morte, muitos vão querer me ajudar, né? Muitos vão querer me dar carinho, trocar minha fralda, sei lá o que é. Mas se eu não perseverar, será um fim frio. Se vocês perseverarem, vocês vão morrer, sofrer do mesmo jeito.